que você faria se o rei mais poderoso da terra exigisse que você abandonasse seu Deus? Esta é a história de Daniel, um adolescente arrancado de sua terra natal, arrastado por centenas de quilômetros até o coração de um império construído para fazê-lo esquecer quem ele era. Mas Daniel não esqueceu. Na Babilônia, ele enfrentou escolhas impossíveis. Um rei que poderia destruí-lo com uma palavra. Uma corte cheia de homens que queriam vê-lo morto. E uma fé que o colocou em rota de colisão com todos os poderes do mundo conhecido. Seus 3 amigos mais próximos foram lançados em uma fornalha tão quente que matou os soldados que os levaram até lá. E quando Nabucodonosor olhou para as chamas, ele recuou, chocado. Mas eu vejo 4 homens. Eles estão andando livremente no fogo, sem sofrer nenhum dano. E o quarto ali atrás, ele parece um filho dos deuses. E Daniel, então? Lançado em uma cova de leões, selada com o próprio anel do rei, tendo apenas uma oração e uma vida inteira de fidelidade. Fique conosco até o final. Porque a história de Daniel vai desafiar o que você acredita sobre coragem, sobre fé e sobre permanecer firme quando todo o mundo se curva. Se você já se sentiu esquecido ou testado além do seu limite, essa história foi escrita para você. Vamos começar. Nos dias em que Judá ainda tinha reis, os exércitos da Babilônia vieram. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Jeoaquim, rei de Judá, viu as forças reunidas contra ele e se rendeu. Não houve cerco nem incêndio, apenas submissão. A partir daquele dia, Judá serviu à Babilônia. Nabucodonosor tomou o que queria. Ele levou embora os utensílios sagrados da casa de Deus, de ouro e prata, que haviam sido separados para o culto, e os colocou no tesouro de seus próprios deuses. Mas os navios não foram tudo o que ele levou. Ele ordenou a Aspenaz, seu principal oficial: Traga-me os melhores deles, jovens de sangue real, sem defeito, rápidos para aprender. Eles servirão em meu palácio. Aspenaz obedeceu. Ele selecionou jovens da família real e da nobreza de Judá, e entre os escolhidos estava um rapaz chamado Daniel. Um nome que significava Deus é meu juiz. Ele tinha talvez 15 anos de idade. A estrada para a Babilônia estendia-se por centenas de quilômetros. Daniel caminhou durante semanas, deixando para trás tudo o que conhecia. Quando finalmente viram a Babilônia, ela surgiu diante deles de uma forma que jamais haviam imaginado. Muralhas maciças, portões imponentes revestidos de tijolos azuis vidrados. Estátuas de deuses. Eles não sabiam. Era uma cidade construída para fazê-los esquecer quem eram. Mas Daniel não se esqueceria. Outros 3 jovens de Judá foram escolhidos juntamente com ele: Ananias, Misael e Azarias. Juntos eles ingressaram no programa de treinamento do rei. 3 anos destinados a transformá-los em babilônios. A cada um foi dado um novo nome babilônico. Daniel se tornou Beltesazar, um nome em homenagem a Bel, um deus babilônico. Ananias tornou-se Sadraque. Misael se tornou Mesaque. Azarias tornou-se Abednego. Eles aprendiam a língua do império e sua literatura. Em seguida, veio a comida. Os jovens recebiam refeições da própria mesa do rei, comidas ricas e vinhos finos. Mas Daniel sabia que comer aquela comida o tornaria impuro diante de Deus. Ele não podia fazer isso.
ele procurou Aspenaz, o chefe dos oficiais, e fez um pedido, mas Aspenaz ficou com medo. Se o rei vir vocês com uma aparência pior do que os outros, ele vai cortar minha cabeça. Então Daniel procurou o mordomo e propôs um teste. Dê-nos apenas legumes e água por 10 dias, depois nos compare com os outros. O mordomo concordou. Quando os 10 dias terminaram, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e fortes do que todos os que comiam a comida do rei. Deus honrou a fidelidade deles. Ele lhes deu conhecimento e sabedoria além de sua idade. E a Daniel deu algo a mais: a capacidade de entender visões e sonhos. Um dom que logo seria posto à prova. Certa noite, Nabucodonosor teve um sonho. Ele acordou abalado, sua mente perturbada. Ele sabia que o sonho era importante, mas não conseguia se lembrar dele. Ele convocou seus magos, encantadores e sábios. Mas ele não pediu apenas uma interpretação. Ele exigiu o impossível. Contem-me o sonho e o seu significado. Se não conseguirem, serão despedaçados. Se conseguirem, serão honrados acima de todos os homens. Os sábios ficaram atônitos. Eles suplicaram ao rei: conte-nos o sonho e nós o explicaremos. Mas ninguém na terra pode fazer o que o rei pede. Somente os deuses poderiam revelar tal coisa. E eles não vivem entre os homens. Nabucodonosor explodiu de raiva. Ele ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, veio cumprir a sentença, Daniel e seus amigos estavam na lista. Daniel falou com ele calmamente e perguntou o que havia acontecido. Então ele foi até o rei e pediu um prazo. Naquela noite, Daniel reuniu Hananias, Misael e Azarias. Juntos, eles oraram suplicando ao Deus do céu por misericórdia. E Deus respondeu. Numa visão durante a noite, ele revelou o mistério a Daniel. Daniel não correu para o palácio. Primeiro, ele louvou a Deus. Bendito seja o teu nome para sempre. A sabedoria e o poder pertencem a ti. Tu revelas coisas profundas e ocultas. Tu sabes o que está nas trevas e a luz habita contigo. Daniel foi até Arioque. Não execute os sábios. Leve-me diante do rei. Eu lhe direi o significado. Arioque levou Daniel diante de Nabucodonosor. O rei disse: você é capaz de me dizer o que eu vi e o que isso significa? Daniel não se deu o crédito. Nenhum sábio ou encantador pode fazer o que o rei pede. Mas há um Deus no céu, o qual é capaz de revelar todos os mistérios. E ele mostrou a você o que acontecerá nos dias que virão. Então Daniel descreveu o sonho. Você viu uma grande estátua, enorme e deslumbrante. Sua cabeça era de ouro puro. Seu peito e braços eram de prata, seu ventre e coxas eram de bronze, suas pernas eram de ferro, e seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então uma pedra, cortada sem mãos humanas, atingiu a estátua nos pés. Toda a estátua se despedaçou. O vento levou os pedaços como palha, mas a pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Nabucodonosor ouviu atônito. Daniel continuou com a interpretação. Você, ó rei, é a cabeça de ouro. Deus lhe deu poder e glória sobre toda a terra. Depois de você, outros reinos surgirão, cada um inferior ao anterior. Mas no fim, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Ele esmagará todos os outros reinos e permanecerá para sempre. Nabucodonosor caiu por terra diante de Daniel. Certamente o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Só ele revela mistérios. Naquele dia, o rei promoveu Daniel a governante de toda a província da Babilônia. E a pedido de Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abednego foram designados para ajudar a governar a terra. O tempo passou. O orgulho de Nabucodonosor cresceu. Ele construiu uma enorme estátua de ouro, com 90 pés de altura e 9 pés de largura. E a instalaram na planície de Dura. Em seguida, ele convocou todos os oficiais do reino para a sua inauguração. Um arauto proclamou a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, flauta, harpa e todo tipo de música, vocês devem se prostrar e adorar a imagem de ouro. Quem não se curvar será imediatamente lançado em uma fornalha ardente. A música tocou. Por toda a planície, todos os oficiais se prostraram ao chão. Mas 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns oficiais perceberam. Eles haviam observado esses estrangeiros ascenderem ao poder e a inveja havia criado raízes. Agora eles tinham sua chance. Eles foram até o rei. Ó rei, viva para sempre. O Senhor ordenou que todos se curvassem diante da imagem, mas há certos judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor nomeou sobre a província. Eles não lhe dão atenção. Eles não servem seus deuses nem adoram a estátua de ouro. Nabucodonosor ficou furioso. Ele convocou os 3 homens e deu-lhes uma última chance. É verdade que quando a música começa a tocar, você se curva? Se não, você será lançado na fornalha e que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos. A resposta deles veio sem hesitação. Não precisamos nos defender. O Deus a quem servimos é capaz de nos salvar da fornalha e das tuas mãos. Mas mesmo que ele não o faça, não nos curvaremos. O rosto de King se contorceu de raiva. Certifique-se de aquecer o forno 7 vezes mais. Ele ordenou aos seus soldados mais fortes que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram amarrados, ainda vestindo seus robes e túnicas, e arrastados para a fornalha. O calor era tão intenso que as chamas mataram os soldados que os levaram até a clareira. Os 3 homens caíram no fogo. Então Nabucodonosor se levantou de um salto e disse: Não lançamos 3 homens no fogo? Seus conselheiros responderam: Certamente, ó rei. Mas eu vejo 4 homens. Eles estão andando livremente entre as chamas, ilesos. E quanto ao 4º indivíduo, ele realmente parece ser um legítimo filho dos deuses. O rei se aproximou da abertura da fornalha e chamou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Eles saíram do fogo. Todos os oficiais se reuniram ao redor e viram com seus próprios olhos. As chamas não os tocaram. Seus cabelos não foram chamuscados. Suas túnicas não foram queimadas. Nem sequer havia cheiro de fumaça neles. Nabucodonosor ficou diante da multidão e declarou: Louvado seja o Deus deles, que enviou seu anjo para resgatar seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram minha ordem. Eles estavam dispostos a morrer em vez de adorar qualquer outro Deus além do seu próprio. Nenhum outro Deus pode salvar assim. Ele emitiu um decreto. Qualquer pessoa que falasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçada. E os 3 homens foram promovidos a posições ainda mais altas na Babilônia. Anos se passaram. Daniel já não era mais um homem jovem. Seus cabelos começaram a ficar grisalhos e ele serviu a Babilônia por décadas. Mas o coração de Nabucodonosor continuava sendo o mesmo. Então veio outro sonho. Ele viu uma grande árvore no centro da terra. Ela cresceu até que seu topo tocou o céu e podia ser vista dos confins do mundo.
Pássaros faziam ninhos em seus galhos, animais descansavam à sua sombra, todos os seres vivos se alimentavam dela. Então um mensageiro desceu do céu e clamou: cortem a árvore, arranquem seus galhos e espalhem seus frutos, mas deixem o toco no chão, preso com ferro e bronze. Que ele seja molhado pelo orvalho, que viva com os animais, até que 7 tempos passem sobre ele, até que ele saiba que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Nabucodonosor acordou apavorado. Seus sábios não conseguiram explicar. Então Daniel foi chamado. Quando Daniel ouviu o sonho, seu rosto mudou. Ele não queria falar. Se ao menos esse sonho fosse sobre seus inimigos. A árvore é você, ó rei. Você se tornou grande e forte. Mas você será expulso do convívio das pessoas. Você viverá com os animais selvagens e comerá capim como um boi, até que reconheça que o Altíssimo governa sobre todos os reinos. Por favor, ó rei, arrependam-se dos seus pecados. Talvez Deus lhe mostre misericórdia. 12 meses depois, Nabucodonosor estava no terraço do seu palácio, contemplando a cidade. Não é esta a grande Babilônia que eu construí com meu próprio poder e para minha própria glória? As palavras ainda estavam em seus lábios quando uma voz veio do céu. Seu reino lhe foi tirado. Algo se quebrou por trás de seus olhos, seus pensamentos se dispersaram como pássaros assustados. Ele tropeçou ao sair do terraço, já não sabendo mais o próprio nome. Foi expulso do trono, do palácio, da companhia dos homens. Vagou pelos campos, comendo capim como um boi. Seus cabelos cresceram longos como penas. Suas unhas se tornaram como garras. 7 anos se passaram. Então, um dia, ele levantou os olhos para o céu e sua sanidade retornou. Agora eu louvo e honro o Rei dos céus. Tudo o que ele faz é justo. Ele é capaz de humilhar aqueles que andam com orgulho. Seu reino foi restaurado, mas Nabucodonosor já não era mais o mesmo homem. Nabucodonosor acabou morrendo. Tronos passaram de mão em mão até que Belsazar, um descendente de Nabucodonosor, assumiu o reino. Nessa época, Daniel já servia à Babilônia por toda uma vida, e a corte havia se esquecido dele. Belsazar não tinha respeito pelo Deus de Israel. Certa noite, ele deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. O vinho corria solto, e à medida que o rei ficava bêbado, ele deu uma ordem imprudente. Tragam os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém. Os cálices sagrados foram trazidos. Belsazar e seus convidados beberam vinho neles e louvaram seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Então aconteceu. Uma mão humana apareceu do nada e começou a escrever na parede do palácio. Apenas os dedos movendo-se lentamente sobre o reboco. O rosto do rei ficou pálido. Ele ordenou que os sábios lessem aquilo. Eles não conseguiram. Então a rainha entrou. Ela se lembrou de um homem que a corte há muito havia esquecido. Há um homem em teu reino que tem o espírito dos deuses santos nele. O nome dele é Daniel. Mande chamá-lo. Daniel foi levado à presença do rei e disse: fique com seus presentes, mas eu lerei a escrita. Seu avô, Nabucodonosor, foi humilhado por Deus, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos. Você sabia de tudo isso, mas mesmo assim, não se humilhou. Em vez disso, vocês beberam dos recipientes do seu templo e louvaram deuses que não podem ver nem ouvir. Então Deus enviou esta mão. Ele leu as palavras em voz alta. Mene, Mene, Tekel, Uparsim.
Isso significa que Deus contou os dias do seu reino e o pôs fim. Você foi pesado e considerado insuficiente. Seu reino foi entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, a Babilônia caiu. Belsazar foi morto e Dário, o Medo, assumiu o reino sob o governo de Dário. Daniel se destacou novamente. O novo rei nomeou 120 oficiais para governar o reino, com 3 administradores acima deles. Daniel era um dos 3, mas sua sabedoria e fidelidade o destacavam, e Dário planejava colocá-lo sobre todo o reino. Os outros oficiais observavam com inveja. Eles procuraram algo que pudessem usar contra Daniel. Qualquer falha, qualquer indício de corrupção. Eles não encontraram nada. Seu histórico era impecável. Então eles mudaram de abordagem. Nunca encontraremos motivo contra esse homem, a menos que seja relacionado à lei do seu Deus. Eles elaboraram um plano e o apresentaram ao rei juntos, fazendo parecer que todos os oficiais haviam concordado. Ó rei Dário, viva para sempre. Todos os administradores concordaram que o Senhor deve emitir um decreto. Pelos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a qualquer deus ou homem, exceto a ti, será lançada na cova dos leões. Assine o decreto, ó rei, para que não possa ser alterado, conforme a lei dos medos e persas. Dário ficou lisonjeado. Ele não percebeu a armadilha. Ele assinou o decreto. A lei não podia ser revogada. Daniel soube o que o rei havia feito. Ele sabia exatamente o que aquilo significava, mas não vacilou. Daniel foi para casa, para o seu quarto superior, voltado para Jerusalém. Ele se ajoelhou, como sempre fazia, e deu graças ao seu Deus. Os oficiais estavam observando e o encontraram orando. Então eles foram direto ao rei. Não foi o Senhor que assinou um decreto, ó rei? Qualquer pessoa que orar a qualquer deus ou homem, exceto a ti, será lançada na cova dos leões. Dário respondeu: o decreto está mantido. Ele não pode ser alterado. Então saiba disto. Daniel, um dos exilados de Judá, não dá atenção a você nem ao seu decreto. Ele ora 3 vezes por dia ao seu Deus. O coração do rei se entristeceu. Ele percebeu que havia caído em uma armadilha. Ele trabalhou até o pôr do sol, procurando qualquer maneira de salvar Daniel. Mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Daniel foi levado para a cova dos leões. Uma pedra foi colocada sobre a abertura. O rei selou-a com o seu próprio anel. Que o seu Deus, a quem você serve, continue a resgatá-lo continuamente. Naquela noite, o rei voltou ao seu palácio. Ele recusou comida. Ele recusou entretenimento. O sono não veio. Ele ficou deitado na escuridão, esperando pelo amanhecer. Ao raiar do dia, ele correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, diga-me, o seu Deus foi capaz de salvá-lo dos leões? Da escuridão veio uma voz: ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Fui considerado inocente diante dele e não cometi nenhum mal contra você. O rei ficou exultante. Daniel foi retirado da cova. Não havia um arranhão sequer nele. Então Dário deu outra ordem. Os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova, e os leões os dominaram antes mesmo que tocassem o chão. Dário emitiu um decreto para todas as nações sob seu domínio. Eu ordeno e decreto que todos tenham temor e demonstrem reverência ao Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo. Seu reino jamais será destruído. Ele salva e liberta. Ele realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou Daniel do poder dos leões. Daniel, agora um homem idoso, olhou para o oeste em direção a Jerusalém, a cidade que nunca mais tinha visto.
O templo onde seu povo adorava a Deus havia sido destruído pela Babilônia anos depois de ele ter sido levado. Ele manteve a fé durante o exílio, através do fogo e dos leões, por reis e reinos que se erguiam e caíam. E Daniel prosperou durante o reinado de Dário e até o reinado de Ciro, o persa. Antes de Daniel morrer, Ciro emitiu um decreto. O povo judeu poderia retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. O exílio estava chegando ao fim. As orações de Daniel haviam sido atendidas. E assim Daniel, um menino tirado de tudo o que conhecia, sobreviveu a todos os reis que tentaram quebrá-lo. O que podemos aprender com essa história antiga? Com Daniel, aprendemos que a fidelidade é construída nos momentos silenciosos. Ele não se tornou corajoso de repente quando o jogaram na cova dos leões. Ele vinha se ajoelhando naquela mesma janela, orando ao mesmo Deus, todos os dias, por décadas. A toca do leão não era onde sua fé foi posta à prova. Foi ali que sua fé se revelou. De Sadraque, Mesaque e Abednego, aprendemos o tipo mais assustador de coragem. Fé sem garantias. Eles disseram: nosso Deus é capaz de nos salvar, mas mesmo que não o faça, nos curvaremos. Eles entraram no fogo, sem saber se sairiam vivos. É fé verdadeira. Não é confiança de que Deus vai te dar o que você quer, mas confiança em quem Ele é, não importa o que aconteça. Com Nabucodonosor, aprendemos que ninguém está fora do alcance de Deus. O homem mais poderoso da terra foi levado ao chão, comendo capim como um animal, até que finalmente olhou para cima. E quando ele fez isso, Deus o restaurou. O orgulho pode tirar tudo de nós, mas a rendição nunca é tarde demais. E por trás de tudo isso, vemos a sombra de algo maior. Daniel foi selado em uma tumba de pedra e saiu vivo. Séculos depois, outro homem seria selado atrás de uma pedra e ao terceiro dia ressuscitaria. O nome dele é Jesus. E como Daniel, ele confiou em seu pai mesmo no lugar mais escuro. Esta é uma história sobre permanecer de pé quando o mundo manda você se curvar, sobre orar mesmo quando isso pode custar sua vida, sobre confiar em um Deus que caminha com você, mesmo através do fogo.